Olá, amigos de luz! Estamos começando aqui mais um episódio incrível do nosso podcast Amigos de Luz, o maior podcast do Brasil em espiritualidade, transformação e autodesenvolvimento. E eu tô aqui nos estúdios Voz, que também é o melhor de São Paulo para gravação de podcast, videocast e cursos online, com a minha parceiraça Ale Assis. Olá! E nós hoje temos uma convidada incrível, com um tema melhor ainda. Nós estamos aqui hoje com a Silvia Rossi. Gente, o currículo dela é surreal. Vocês não acreditam aonde que ela foi fazer constelação familiar e com o que ela faz constelação familiar. Silvia, conta um pouquinho pra gente. Bem-vinda, Silvia. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. E conta pra gente um pouquinho dessa sua história, Silvia Rossi, que está lá em Guararema com um aras incrível. Como é que é essa história? Como você chegou aí na constelação familiar com cavalos? Bom, agradeço, né, o convite. Foi, assim, inesperado, né? Mas muito obrigada, Alessandra. Muito obrigada, Bruna. Eu digo que as constelações chegaram para mim de uma forma muito inusitada, né? Porque eu fazia um trabalho terapêutico com os agricultores orgânicos da cidade de Socorro. E um dia eu estava com eles colhendo milho. E alguém começou a falar de constelação. Como eu faço mapa astral, eu falei, constelação? Mas espera aí, qual é o nome da constelação? Não, é constelação familiar. Eu falei, nossa, nunca ouvi falar nisso, né? E não tem nenhuma constelação de estrelas que eu saiba que tem esse nome, né? E fiquei com aquilo. E a pessoa falou, não, é um tratamento, mas não soube me explicar direito. Eu fui fazer uma pesquisa. E quando eu comecei a pesquisar, eu fiquei encantada. E aí eu fiz o curso aqui no Brasil, na época, era 3 anos, com uma alemã que trouxe as constelações para o Brasil. Mas como uma boa capricorniana, né, não entrava, né? Porque Adoro os capricornianos. não era o pensar, era o sentir. Eu falei, bom, eu tenho que ver o que é isso. E fui para a Alemanha. Fiz lá com os Hellingers vários... Olha, direto da Direto matriz. da fonte. Direto da Caramba. fonte. E de lá, eu fui conhecer um cara muito especial, chamado Ruud Knappen, na Holanda. E ali nós começamos todo o processo do coach assistido por cavalos. E quando eu voltei para o Brasil, aí, como uma boa brasileira, eu dei um jeitinho de adaptar naquilo que era para nós. Porque as constelações é um trabalho muito sério. E muitas vezes... Nós brasileiros, nós não tínhamos esse entendimento dessa seriedade dos alemães. Quantas vezes eu tomei um passa fora, né? A primeira vez que eu cheguei, olha, essa história é incrível. Tinha apenas 17 pessoas, que era um curso muito específico. Tinha apenas 17 pessoas na sala com o mestre, com o Hellinger, o Bert. E eu sentadinha lá, né, assim... não acreditando, né, de estar com o mestre, de estar na Alemanha, naquela que é mágico. Só imaginando. Mágico. E eu cheguei, sentadinha lá, e ele me escolheu. Quando ele me escolheu, meu corpo estremeceu, eu tremi inteirinha. Sentei ao lado dele, quando eu sentei ao lado dele, eu esbocei o meio sorriso. Ele ficou tão bravo. E ele disse para mim, aqui não é teatro, vai sentar agora. E nesse training camp que eu ia fazer com ele, eu tinha 15 dias pela frente. Tem que falar pra ele, desculpa, eu sou brasileira, a gente é assim, a gente é calorosa, a gente não se controla. Agora você imagina, né? Eu tomei um choque, é como se eu tivesse tomado uma paulada na moleira, né? Fiquei assim, sem saber pra onde ir, o que fazer. Sentei, fiquei quieta. Mas dentro de mim, eu disse, ele ainda vai me chamar. E tem uma amiga muito querida, Simone Arrojo, que nós fomos várias vezes viajar juntos para a Alemanha. E ela até dizia, né, depois na viagem de volta, ela falava, Silvia, você tem que escrever um livro para dizer como é que você conseguiu ser chamada tantas vezes pelo Bert. Porque dentro de mim eu disse, ele irá me chamar e não será uma única vez. Nossa, o poder, né? O poder do pensamento, da atração, é o decreto, da né? presença, né, e da decisão. E foi tão lindo que ele me chamou várias vezes durante esses 15 dias e no último dia, que foi um domingo, ele trabalhou a manhã inteira comigo, trabalhando
nome, porque o meu nome é Silvia Cristina Rossi. Mas desde criança, todo mundo me chama de Silvia Rossi. Silvia Cristina era quando, né, quando a mãe vinha com o chinelo, e era aquela Silvia Cristina, né? E aí, eu nunca gostei do Cristina. E eu fui entender depois. Eu sempre perguntava para minha mãe, com 5 anos de idade, eu me lembro, eu perguntava, mãe, quem é que escolheu meu nome? Eu e o seu pai escolhemos Silvia, sua madrinha e seu padrinho, Cristina. E eu ficava meio assim, porque eu amava os meus padrinhos, né? Mas... E quando o Bert trabalhou, ele trabalhou o nome Cristina, porque Cristina vem de Cristo, é a cruz do mundo. Então foi maravilhoso. Eu tenho um vídeo que futuramente eu penso em estar disponibilizando ele para outras pessoas entenderem como é forte a questão do nosso nome também. E a constelação também trabalha isso. Não sabia que trabalhava isso. Já me falaram eu dessa questão do também nome, não. mas achei que era só a Tanto numerologia. que, eu tô afim de fazer a numerologia, porque eu te falei aqui em off com a Silvia rapidinho, que eu tenho uma questão assim, familiar, a mulherada da minha família é muito forte, você sabe tudo, e eu acho o meu sobrenome também carregado. Então, já penso em fazer a numerologia. Só de você pensar assim, já Exatamente, né? exatamente. Qual a sua descendência, Bruna? Italianos, a mulherada toda italianos, e a outra parte é portuguesa. Não, nós já sabemos. As minhas 2 partes são italianas, né? Então a gente já sabe que realmente as mamas dominam. E aí é uma loucura, né? Só que a gente não pode repetir, né, Silvia? Eu não quero. Eu também tive meninas, a minha irmã tem meninas, a minha avó teve meninas, é só mulherada. As minhas, eu tenho várias primas que também tiveram meninas. Então, tipo assim, eu não quero, né, prolongar que isso se repita nas gerações futuras, né? Então, é puxado. Mas vamos lá que nós vamos fazer uma constelação muito linda. Vamos. Tenho dúvidas disso. Os cavalos são muito especiais, Sil, e por que cavalos? Olha, isso é uma outra história. Minha vida tem muitas histórias, né? A gente adora. Essa é uma outra história. Quando eu nasci, o pai da minha mãe, ele veio para o Brasil, meninote ainda, era um rapazinho. E ele foi mandado para uma fazenda em São João da Boa Vista, a cidade que eu nasci. E lá... quando ele começou a trabalhar com os animais. Então, ele foi trabalhar com as vacas. E aí perceberam que os animais gostavam muito dele. E, assim, as vacas produziam... Quando ele estava na lida, né, no retiro, as vacas produziam mais leites. E São João, essa fazenda que ele trabalhava, foi um dos primeiros criatórios de manga larga do estado de São Paulo. Olha. E o meu avô, quando chegaram os cavalos, o meu avô é que foi cuidar dessa parte. Então, basicamente, meu avô morreu nessa fazenda, né? Ele começou a trabalhar lá, foi o primeiro emprego dele e ele terminou ali, né? A família já tinha mudado para a cidade e tal, mas ele continuou trabalhando na fazenda. E quando eu nasci, eu sou a 5ª filha, né? Minha mãe era, entre aspas, a preferidinha dele e ele ia visitar todos no hospital, quando minha mãe ganhava os bebês. E ele não foi. Minha mãe achou estranho. Então, quando minha mãe... Eu fui a única cesárea, né? Porque nasci enorme e quase matei a minha mãe. Que isso também é uma outra história, né? Tem muitas histórias. E aí, minha mãe foi até a casa dele levar eu para ele conhecer. Então, eu nasci em 27 de dezembro e ele morreu no dia 13 de janeiro. A gente se conheceu um período muito curto. Super rápido. Muito rápido. E quando ele me conheceu, no dia seguinte ele faleceu. Olha só. Ele estava esperando, né? Entre aspas. E aí, aos 4 anos de idade, meu pai era pecuarista, meu pai tinha frigorífico, né? Minha família toda, porque esse é um ofício que veio da família do meu pai, né? Meu avô, na Itália se chamava marceneiro, né? Aqui no Brasil, açougueiro. Olha os padrões, né? Os padrões a gente Sim, trazendo. mas eu fugi disso, graças a Deus. Embora queria muito efeito veterinário, mas quando eu descobri que era para ficar dentro de um frigorífico, fazendo a inspeção federal das carnes, eu falei, vou fazer arquitetura. É claro que não deu certo, Vou correr. né? Mas, aos 4 anos, eu comecei a pedir um cavalo. E eu queria cavalo, né? Uma família de homens extremamente machistas, italianos, e eu só tenho um irmão, homem, que é acima de mim. E por causa dele, né, o meu avô deu uma eguinha velha, o pai do meu pai. Então, com 5 anos, de tanto eu atormentar a família inteira, o pessoal falava, mas você é uma menina, você já tem cachorrinho, tem gatinho, o que você quer com um cavalo? O cavalo é muito caro, dá muito gasto. Eu quero um cavalo, eu quero um cavalo, eu quero um cavalo.
E aí aconteceu. Só que para mim e para os meus 11 primos. Só que eu não gostava de andar a cavalo. Eu andei muito tempo, né? Não sei se vocês sabem, mas andar a cavalo é o melhor exercício que se tem. Por quê? É o princípio da psicomotricidade. São basicamente 3 movimentos que você faz, né? Frente, lateral e costas. Tanto que existem, né, Silvia, várias terapias e Sim, várias a coisas, ecoterapia, né? Com cavalo mesmo, né? De fantástico. reabilitação. Autismo, com As várias crianças que têm a paralisia cerebral, elas enrijecem o corpo rapidamente, porque quando você monta nesse cavalo, quando você anda nesse cavalo, você mexe 1.826 músculos por minuto. Nossa, já pensou? É o melhor. Por isso que muitas pessoas estão descobrindo a Vocês equitação. sabem que eu ganhei um cavalo também? Quando eu tinha essa idade, quando eu tinha 4 aninhos, de tanto que eu amava, e meu pai era obrigado a me levar, toda vez que a gente viajava do Rio para a região serrana, ele era obrigado a me levar para andar de cavalo, de charrete, que um dia ele falou assim, tá, deixa eu comprar um, vou deixar aqui em casa, e aí você fica com ele aqui. E aí Virou eu tive um pet, um cavalo, maravilhoso, eu era apaixonada por ele. Sim. Então, assim, essa é a história, né? E aí o amor só foi crescendo. Eu gostava de cuidar, de escovar. Eu não tinha tamanho, eu escalava pelas patas dela, ela ficava quietinha, né? Andava sem cabresto, né? Nada, Livre, nenhuma né? corda, livre. E aos 14 anos eu já tinha 35 animais. Olha só. Olha, Eu já criava, já gostava, era uma coisa que estava assim na minha alma, né? Meu pai e minha mãe já estavam acostumados, porque já sabia a filha que tinha, né? E eu fiquei muito triste quando eu tive que ir embora, aos 17 anos, né, para Pereira Barreto, uma cidade que é divisa com o Mato Grosso do Sul, que o meu pai tinha frigorífico lá e eu tive que ir embora para trabalhar lá. E ali eu fiquei 3 anos, tinha cavalo, mas assim, não eram meus, né? Eram das fazendas vizinhas, que o meu pai comprava gado, então, né, os fazendeiros para agradar, me convidava, vai lá, vem dar cavalo e tal. E algumas fazendas eu fui. E olha, eu tenho muitas histórias, inclusive tem uma muito interessante, só para você ter uma ideia. Eu estava numa fazenda de um japonês e ele vendia gado para o meu pai. E eu fui com 3 amigas. Uma delas eu não conhecia e nós fomos convidados para andar a cavalo. E como era chato o dia sozinha, eu chamei as meninas, fomos. Bom, chegou lá, uma das meninas era amiga de uma amiga, morava em Rio Preto. E todas montaram no cavalo, saiu, e eu saí na frente e tal. O cavalo dessa menina não andou. Eu percebi, voltando para trás, eu achei que ela estivesse com medo. Eu falei, vamos trocar. Então, desci do cavalo que eu estava, ela montou, tal, montei no dela, eu saí e o cavalo que eu estava ficou. Aí eu falei para ela, tá tudo bem? Ela falou, olha, eu não sei o que está acontecendo. Eu falei, eu acho melhor você não andar, porque os cavalos não estão andando com você. Alguma coisa está acontecendo. É energia também, né? Óbvio. Bom, Lógico. um mês depois, nós ficamos sabendo que essa menina estava grávida. E o cavalo percebeu. Nem ela sabia. Porque Mas ela os animais sentem, Caramba, né? fico até arrepiada, mas é Sentem, verdade. sentem. Não, E quando eu fiquei grávida da Carol, o nosso cachorro, ele vinha, deitava e colocava a patinha, que eles sentem. Eles com sentem. certeza sentem. Agora, pasmem. Por que esse cavalo... Ele poderia ter andado, mas essa criança tinha que ter vindo, porque era uma criança especial. Era uma síndrome de Down. E fez toda a diferença na vida dessa pessoa. Né? Então, assim, você vê a percepção, né? E por isso que, quando eu terminei todos os cursos, eu comecei a pensar. Eu falei, puxa, como é que eu posso inserir nesse contexto? E uma grande amiga, que é a dona do Aras, que vem os cavalos que eu trabalho, que é o Aras Lagoinha, Jacareí, ela falou, olha, ela que descobriu. Ela fica, Já né? existe outras pessoas que fazem constelação com cavalos? Já. Aqui no Brasil tem algumas. Tem algumas pessoas que fazem, sim. Eu não sou a única. Eu fui uma das propulsoras. Já tinha um cara que fazia, mas assim, não era bem a constelação. Né? Constelação com cavalos, eu posso dizer para você que eu faço. Tá. O que os outros fazem, coaching assistido por cavalos. Por quê? É para trabalhar liderança, para trabalhar autoconfiança. Ok. Tá. É um pouco diferente, né? As pessoas, o que elas... Hoje viralizou, né? De uns anos para cá, todo mundo gosta de cavalo, então muitas pessoas me procuram. É o animal do poder, cavalo. É lindo, né? É maravilhoso. É lindo, porque olha para você ver. A força que ele tem, o tamanho que ele é, a docilidade,
e totalmente disponível. Por quê? Total. Se um cavalo souber, é claro que ele sabe a força, mas se ele tivesse a noção dessa força, ele não deixaria ninguém montar, né? Não, e é muito forte isso, porque você mandou pra gente, a gente viu lá, que na última, uma das últimas, né, constelações domingo, que você fez, que todos eles se deitaram. Isso O foi que isso representa, Silvia? Eles todos se deitaram ali numa hora. Porque a constelação, quando a gente vai fazer com você, ela é em grupo, né? Ela pode ser em grupo, pode ser individual, aí depende do gosto do cliente. Entendi. Tá? Em grupo, eu sempre digo que a constelação em grupo ela tem mais força, porque é a mesma coisa. Se você orar sozinha, é uma situação. Se você ora com um grupo, é outra situação. A força é maior. É claro, tem grupos que, assim, é difícil, porque algumas pessoas estão na contrariedade, algumas pessoas estão no negativismo, algumas muita barreira, pessoas né? estão Muita... na especulação. Agora, tem grupos que fluem assim maravilhosamente bem. É incrível. Essa história, uma coisa interessante, porque essa moça que eu estava dando aula no final Você de falou que foi a semana. primeira vez que isso aconteceu. De todos os Foi a cavalos primeira deitarem. vez De todos que eles deitarem ao mesmo todos tempo. eles deitarem ao mesmo tempo. Foi a Caramba. primeira vez que eu vi. Eu nem acreditei, Ter porque sido muito arrepiante. foi incrível. E o que eles estavam representando? As mortes veladas que não foram vistas. Porque o pai dessa moça, quando ele estava para nascer, o pai dele resolveu, o avô dela, né? O pai dele resolveu levar a esposa para a cidade. Eles moravam numa fazenda. Ele trabalhava numa fazenda. E quando ele foi tirar o calço do caminhão, o caminhão passou por cima dele. Ele veio a falecer na frente dela. Deus do céu. Nossa. Então, você imagina, e este pai, né, o pai dessa moça dizia, olha, eu só recebi o nome do meu pai, família de português, eu só recebi o nome do meu pai porque ele morreu. Isso já era um peso. Aí, quando nós abrimos o campo, e olha que ela não foi ver isso, ela foi ver uma questão da filha, que não se relaciona. Mas o campo às vezes muda, né? O tema Não, ali na mas hora. olha para você ver, essa menina estava a serviço de uma fidelidade sistêmica dessa depressão por conta dessas mortes veladas e não vivenciadas. Porque o luto, muitas vezes, ele fica guardado por décadas. Fica. E isso é muito difícil. É aquilo que não é trabalhado, não Exatamente. pode ser, né? E aí, quando nós fomos abrindo os campos, no meio do processo, ela se lembrou que a mãe namorava um dentista e que esse dentista, uma semana antes de se casar com ela, morreu Ai, meu num acidente. E olha só, quem é que ela foi buscar? Ela foi buscar depois um homem que também tinha tido essa questão com o pai. E quem carregava esse peso todo? A filha de apenas 13 anos. Isso é padrão inconsciente, depressão. né, Inconsciente, Silvia? A gente total. não tem a noção que a gente está repetindo, que a gente está fazendo isso, né? E outra coisa eu acho legal a gente deixar assim bem claro, bem explícito, porque ainda tem, né, muito, como é que eu posso dizer, estigma, né? Muita desinformação. Sim. Então, por exemplo, eu já em rodas de conversa já teve gente que falou assim, eu não, Deus me livre, não gosto dessas macumba. Não gosto, eu não gosto dessas coisas. Né, Silvia? E não Acho que tem é nada a ver importante com explicar. religião, né? Independente de qual seja a sua crença, o seu credo, você pode constelar, né, Silvia? Pode, sim. Eu quero explicar uma coisinha sobre isso, porque isso Por é um favor. assunto muito importante que você trouxe, Bruna, que é assim, nosso país é um país místico. Quando eu, na década basicamente de 2000, quando eu comecei a transitar pelo processo das constelações, né, fui para a Alemanha, voltei. Lá, eles começaram a falar nas constelações espirituais. E aí eu pensei, falei, puxa vida, isso não vai dar certo no Brasil. E foi dito e feito. O que acontece? Tem que deixar bem claro que a constelação é física quântica, neurolinguística e neurociência. E eu vou explicar por quê. Aqui no Brasil, as pessoas, como nós temos uma miscigenação de credos e raças, e tudo viraliza, as pessoas começaram a misturar muitas coisas. Que não é a constelação original. Entende? Então, assim, tem ritos dentro de constelação, tem xamanismo dentro de constelação. Eu já vi de tudo. Ixi, Quase eu nunca vi. 20 As que eu assisti não era assim, não. Com quase... Não, aqui tem de tudo, Meu tem de tudo. Deus. Porque o que acontece? Cada um vai trazendo um pouco para o seu pouco, lado, é, vamos dizer assim, né? sim. E daquilo que conhece.
Entendeu? Então, eu já vi de tudo na constelação. Uma das coisas que eu não permito é justamente essa questão da incorporação. Não, aqui não é lugar para isso. Nós não estamos num centro espírita. Exato. As pessoas falam, você é adivinha, porque como que você fala as coisas? Não, eu não sou adivinha. Primeiro que eu não sou espírita. Admiro quem é. Mas eu não sou porque eu nunca quis ter esse comprometimento e essa responsabilidade de estar Silvia. todas as semanas, né, num centro espírita para trabalhar. Então, assim, deixando bem claro, você é constelador, você não é médium, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. As pessoas, elas falam muito sobre isso. Confundem né, muito. porque, nossa, adivinha. Nossa, como é que você sabe? Mas você faz uma entrevista antes com a pessoa? A pessoa chega, já diz só... Ela que escolhe o tema. Ela não precisa nem me falar o que ela quer trabalhar. Jura? Que legal. Ai, gente, eu tô tão ansiosa pra ir lá que vocês não têm noção. Pra mim, ela não precisa nem falar, porque eu O aprendi. outro ali que levantou a mão falou também. Que cada constelador trabalha de uma forma. Né? Como eu tive muita... Eu sou uma pessoa extremamente observadora, né? E como eu tive uma vivência muito bacana com os Hellingers, tanto com o Bert quanto com a Sophie, a gente sempre teve um atrativo muito grande, né? Por exemplo, quando eles vinham para o Brasil, eu ia onde eles estavam. Óbvio que eles não se lembravam de mim. Teve uma vez que eu tinha voltado da Alemanha uns 3 meses, e a Sophie e o Bert vieram e foram no espaço do saudoso Gasparetto, ali no Ipiranga. Tá. Sim. Alugaram o espaço dele, aquele teatro maravilhoso que ele tinha, e foram fazer o trabalho lá. E estávamos mais ou menos em umas 1.500 pessoas. E ela perguntou, quem quer constelar? Todo mundo levantou a mão e eu. Ela me chamou. Aí eu fui. Essa sua lei da atração, hein? Você precisa ensinar o pessoal aqui. Caramba! É muito bom. Isso é muito forte, o seu pensamento cria mesmo. Eu digo que eu tenho um canal direto com Deus. Caraca. Então, aquilo que eu decreto, a coisa acontece. Que maravilhoso. E isso é importante. Eu ensino. A partir do meio deste ano, do segundo semestre, nós estamos estruturando a escola. O ano passado eu formei meia dúzia de alunos. Né? Você está também como formadora? Ainda não. Tá. Mas nós vamos começar. Por quê? Eram 6 clientes que me pediram incessantemente, clientes de mais de 10 anos, me pediram incessantemente que queria fazer a formação comigo. Eu dizia, eu não dou a formação. Eu não faço, eu não sou professora. Acho que é uma coisa importante também falar, Sil, é sobre a formação, né? O que é preciso para ser um constelador, que isso também é muito sério, gente. É você procurar com quem que você vai fazer, porque mexe com muitas coisas. E algumas vezes, algumas pessoas não saem muito bem de uma constelação, se não há um fechamento, se não há um trabalho. Dependendo do que é visto lá, você tem que dar... Eu sou psicóloga, Você tem que ter uma responsabilidade muito em terapia, porque você mexe, abre com muitas feridas, pode vir coisas que normalmente estavam escondidas, né? Que ficam por debaixo. As famílias... Toda família tem segredos. Isso é um fato. Né? Sempre tem. Quando eu fui constelar uma primeira vez, a pessoa que eu constelei tinha um questionário. E nesse questionário, graças a Deus, eu tenho meu pai vivo, né, com 91 anos. Eu lá, despretensiosamente, respondendo, e começou a vir umas perguntas que eu não sabia. Pai, tem alguém assim? Meu Deus, respondendo esse questionário, eu descobri um monte de coisa da família sabia, né? que eu não sabia, mas foi antes. Enfim, mas o que eu gostaria de saber é a formação que precisa. Eu acho importante as pessoas pesquisarem sobre isso. Quanto tempo precisa para uma pessoa se tornar um constelador? Se tem que fazer estágio ou não? E se... Vou juntar uma outra pergunta aí. E se, por exemplo, alguém pode constelar um tema por outra pessoa? Ou só dela? Vamos por partes. Vamos. Um assunto muito importante que você trouxe, Alessandra, que é a formação. Olha, eu recebo muitas pessoas, né? Antigamente, eu recebia em torno de 60, 70 pessoas por trabalho. Hoje, depois da pandemia, eu limitei e foi a melhor coisa que eu fiz. Porque os grupos pequenos ficam muito mais fácil de você trabalhar. E a constelação ela é tão maravilhosa que ela não trabalha somente quem está sendo constelado. Reverbera em todos, exato, né? É a física quântica, porque você abre ali uma linha temporal. Somos todos estamos todos interligados. E o papel que a pessoa está fazendo ali tem sempre alguma relação com ela, né? Muitas vezes, a pessoa que ela é convidada, né? Porque assim, eu faço questão de não saber quem são as pessoas. Por quê?
porque muitas vezes os cavalos me surpreendem. Eles sabem. Eles que escolhem? Muitas eu não vezes, consigo imaginar como é muitas cavalos, vezes, muitas vezes eles escolhem quem é que eles querem trabalhar primeiro. E eles vão em cima de quem realmente vai constelar. Gente. Porque nós fazemos assim, os grupos, nós temos a quantidade de pessoas que vão constelar e a quantidade de pessoas que vão participar para estar ajudando nos trabalhos. E os cavalos, muitas vezes, eles escolhem, eles vão direto na pessoa que eles querem trabalhar primeiro. Incrível. Incrível, eles tocam a pessoa. É uma coisa assim, se você falar, você fala, isso é conversa. Vão para vocês vivenciarem isso. E você isso. constela uma pessoa por dia ou você faz mais de uma constelação por dia? Não, eu já cheguei a fazer 12 constelações num único dia. Então vou eu e a Bruna constelar lá. O Ali também já levantou a mão ali e falou assim, eu também quero. Por exemplo, os grupos que eu faço a hoje... equipe vai constelar na nossa próxima filmagem. Vai ser ótimo. Eu vou a gente vai lá, a gente vai filmar lá. Sim, eu quero pra vocês verem, a gente vai mostrar. O nosso videocast depois vai ser a constelação com os cavalos ali no ar. Exatamente. Da Silvia Rossi em Guararema. Vai Sim, ser incrível as vocês pessoas vão amar. observarem isso. Sim. Voltando à sua pergunta, o que acontece? Hoje, no Brasil, antes nós tínhamos pouquíssimas pessoas que trabalhavam, né? O Bert sempre deixou muito claro, constelação não é profissão. Você tem que ter a sua profissão e a constelação ser uma ordem da ajuda. Tanto é que ele escreveu um livro inteiro sobre as 5 ordens da ajuda. Entendi. Que é um livro maravilhoso. Que é o primeiro livro que a pessoa tem que ler antes de começar a desenvolver qualquer coisa. O que acontece? Infelizmente, aqui no Brasil, as coisas viralizaram, né? A constelação chegando e temos profissionais excelentes, mas também temos profissionais não tão bacanas, né? Que são aquelas pessoas que estão simplesmente voltadas para... acha que é uma forma fácil de se ganhar dinheiro. Sem responsabilidade nenhuma, sem nada. Na PNL também a gente vê um monte disso. Infelizmente. Isso é a importância de pesquisa. Tanto é, Alessandra, que há 15 dias atrás o Conselho Federal de Psicologia se levantou contra as constelações. Sim, eles são contra. Né? Por quê? Eu vou explicar o porquê. O que acontece? Quando você vai trabalhar uma questão, primeiro, você tem que observar a pessoa. A constelação não é para todas as pessoas. Porque muitas vezes a pessoa ela não está preparada psicologicamente. Disfuncional, né? E nem todos têm esse preparo. O Conselho Federal de Psicologia e nós, psicólogos, também ficamos assim com os coaches. Sim. Surgiu uma multidão de coaches, todo mundo era coach. Só que a pessoa chegava para fazer, né, a mentoria de coach, 10 sessões de coach, só que completamente disfuncional. E aquela pessoa não está habilitada para perceber que naquele momento ela não precisa de um coach. Não, é coach de Instagram. Ela precisa de um psicólogo, às vezes até mesmo de um psiquiatra. Exatamente. E não era o momento de algumas sessões de coach. Sim. Né? Como assim? Eu já tenho uma vivência muito grande, já tenho uma percepção, né? A minha irmã mais velha é psicóloga, ela trabalhou muitos anos no Ministério da Saúde e antes dela se formar, ela já trabalhava com grupos do DST-AIDS na década de 80, quando teve um boom, né, no Brasil da doença. E eu era... Né? A gente tem 10 anos de diferença, então ela já estava com 20, eu tinha 10. E ela me levava para as reuniões. E aquilo eu ficava encantada, né? Como é que era rico aquelas pessoas todas falando e por que elas estavam passando por aquele processo. E eu cresci com isso, né? Então, assim, eu não fiz psicologia, mas, assim, a gente tem uma base muito grande dentro da área da psicologia. Por quê? O comércio, meus pais eram comerciantes também. Comércio, e eu trabalhei desde os 6 anos de idade porque eu queria ficar perto da minha mãe. Então eu ia trabalhar com ela, né? Eu dava um jeito de ir para lá para ficar na casa de carne com ela, e ali eu aprendi muita coisa observando as pessoas. Psicologia da vida, né? Exatamente isso. E eu digo, quando eu bato o olho numa pessoa que eu já vejo nos olhos dela que ela não está preparada, eu não faço. Perfeito. Eu não faço. Tanto é que eu peço desculpas. Muitas vezes vocês podem achar que isso é uma coisa louca, mas muitas vezes os campos não abrem. E eu respeito muito. Eu peço desculpa, devolvo o dinheiro e digo, tente uma próxima vez. Olha, mas isso é responsabilidade que você Com tem. certeza. Total. Não são todos que têm isso. Não, pelo contrário, tem uma galera hoje que só visa o dinheiro e acabou. Você tem que ter, porque o que acontece? Para você fazer um curso,
de formação, de constelação, esse curso ele precisa ser vivencial. Como é que você vai trabalhar um trauma alocado em alguma célula que está ali, né? No nosso, eu brinco que está na nossa caixa preta, que muitas vezes é o nosso sistema límbico, né? Que ele está fechadinho ali. Como é que essa pessoa ela vai se deparar com aquela... E ele tá lá por um motivo, né? Entendeu? Exatamente isso. Porque nós não trazemos somente o genótipo, né? A cor dos olhos, da pele e do cabelo. Nós trazemos todo o emocional e todo o comportamental de até 12 gerações passadas. Eu já abri constelação... Memória ancestral, né? Total. Eu já abri constelações... Olha, uma constelação me chamou muita atenção, que eu já abri com 17 gerações. E a situação estava na 16ª. Nossa. Como é que você vai adivinhar isso? Gente do céu. O cara tem que ser muito bom. Leva mais ou menos a constelação para cada pessoa? Depende muito, Ale. Depende muito porque, assim, tem pessoas que mais ou menos em 20 minutos, meia hora, aí vai o que eu observo, né, na experiência, né, do dia a dia. Quem faz terapia. Tá vendo, gente? A importância de fazer terapia. Quem olha faz só. terapia está muito mais preparado. Lógico. Está muito mais preparado. Então, assim... Para tudo, né? Inclusive para aquilo que vai ver lá, né? Sim. Que vai porque o que descortinar lá na constelação. Exatamente. Porque muitas vezes você chega com uma questão, mas chega lá é outra. Exatamente. Né? Tem um outro caso aí de uma moça que ela estava morando na Finlândia, ela veio para o Brasil, já chegou uma moça lindíssima, loira, dos olhos azuis, um corpo escultural, não tinha problema nenhum com a sexualidade, mas não conseguia namorar. Aí ela chegou, me procurou, né? Nessa época eu fazia constelação em São Paulo, me procurou, tal, vamos fazer uma constelação. Eu falei, qual é a questão que você quer trabalhar? Aí ela virou e falou assim, a minha tia mais velha não se casou, irmã da minha mãe, mora com ela, mora em casa, e as duas brigam muito. Eu olhei para ela e falei, mas não é esse tema. Eu falei, bom, vamos colocar, né? Aí fui colocando, escolhendo, ela foi escolhendo as pessoas, a gente foi colocando os campos, né? Do pai, da mãe, dela, dos irmãos. E eu olhava para aquilo e aquilo não ressoava dentro de mim. De repente, uma pessoa da plateia levantou. Por sorte, era uma grande amiga, a Marisa, né? Uma pessoa assim que eu conheço. E eu olhei ali o jeito dela e ela foi e peitou mesmo a figura que estava atrás do pai, que era o avô, que era o pai do pai. Que eu coloquei sem a moça saber. Por quê? Porque eu sabia que estava ali, o processo dela estava na linhagem. Na linhagem masculina. A intuição trabalha o tempo todo ali também, né? O canal aberto, né? Quando você se coloca a serviço, você não fica com achismo, né? O campo, ele te traz todas as informações. Por isso, da importância da formação vivencial. Lógico. Você tem que vivenciar os seus traumas. traumas. Tiveram algumas pessoas que fizeram a formação online, né? Na época da pandemia, né? Não dá, não é possível, né? Uma coisa ou outra até dá para se fazer. Para você ter uma base, né, Silvia? Você ter uma base e depois parte para a prática. Mas essa base que eu dei para essa meia dúzia de clientes que viraram alunos foi justamente o conhecimento de si próprio. Ô, Sil, mas só volta na história da loira, porque essa loira escultural, linda, maravilhosa, é muita demanda na minha rede social. Né? E também nas minhas mentorias. Sim. De queixas desse tipo, né? Que eu falo, você deve ter mau hálito, não é possível. Não. A gente brinca assim, não é possível, deve ter algum outro problema. Porque assim, a pessoa bem estruturada, bonita fisicamente, inteligente, e os relacionamentos não vão. Os relacionamentos não vão pra frente, não vai. Olha só, que história linda. Estranha. Que história linda. Aí, a Marisa levantou da plateia, peitou, e a Marisa é uma mulher grande, alta, né? Peitou a pessoa, e eu fiquei assim, né? Falei, a Marisa não ia fazer essa palhaçada, né? E eu, uma mulher séria, amiga, né? se controla. Aí eu fiquei assim, e eu deixei rolar. E aí ela estava ali tirando a satisfação com o avô. Bom, nós fizemos todo o processo, né? Apaziguamos, olhamos a questão, e a Marisa dizia uma frase. Você me fez perder tudo. Eu não entendia. Eu falava, meu Deus, o que fez perder tudo? Bom, fizemos ali, a moça foi embora, vi que ela não ficou contente, né? Isso era um domingo, 10h30 da noite, eu estava pensando na moça, ela me liga. Aí eu falei, ô fulana, tudo bem? Tudo bom? Você tem um minutinho para mim? Eu falei, pois não, pode falar, eu estava pensando em você mesmo, vamos conversar.
Porque eu estava decidida a devolver o dinheiro dela. Porque, você sabe, se você faz uma coisa que o cliente não fica feliz, aquilo não vai servir para você. Porque ele vai te amarrar de todas as forças. O dinheiro também é energia. lógico. Eu acredito muito Total nisso. energia. Eu acredito muito nisso. Total. Se vou receber e o dinheiro vem daquele jeito, ai, que dó que eu tô te dando esse dinheiro, eu já falo, então nem me pague. Não, eu abençoo. Quando você pega o dinheiro, você tem que abençoar. Isso. Você tem que abençoar o dinheiro, tanto que você vai pagar quanto você vai receber. Porque qual é a energia que tá vindo para você ali, para você agregar. Enfim. Aí essa moça me ligou e falou, olha, eu estava conversando com meu pai ao telefone e tal, e ele falou que ele não lembrava de nada, que não tinha acontecido nada, mas quando nós estávamos desligando o telefone, ele falou, não, filha, peraí, são família de políticos em Minas Gerais. Não, filha, peraí, eu me lembro que eu tinha 5 anos de idade, o seu avô, ele foi disputar a prefeitura da cidade, e o oponente dele era um irmão, que perdeu tudo. E nós nunca mais ficamos sabendo do paradeiro desse irmão, porque de madrugada, ele ficou devendo para muita gente. De madrugada, ele pegou toda a família e sumiu. E ela falou, olha, e eu estava pensando, eu acho que tem fundamento, porque você falou para mim que pai é saúde mental e relacionamentos. Eu falei, sim. Ela falou, olha, eu não consigo namorar. Eu tenho primas que estão namorando há 15 anos, há mais de 15 anos, e não se casam. Eu tenho primas que estão tentando engravidar há mais de 8 anos e não conseguem. Será que essa constelação é para isso? Olha. Eu falei, bom, vamos aguardar. Pode reverberar, né? Um mês depois, ela me mandou o convite de casamento Uau, dela. reverberou rápido. Porque ela começou a namorar o menino que ela namorou na infância, que estudou com ela. E ela se casou com ele e hoje tem 3 filhos. Meu Deus. Nossa, foi muito rápido. Foi muito rápido. A prima, que namorava há 15 anos, conseguiu terminar o namoro e se casou em 15 dias. Isso acontece muito, não 15 não, dias. a gente Normalmente também vê, 8 meses, né? 15 Namoros longos, dias. quando Não, separa, casa essa depois. moça terminou, ela conheceu um rapaz na semana seguinte e eles se casaram. Nossa Senhora. Essa prima que estava tentando engravidar há 8 anos, do nada engravidou. É porque Nossa, desatou incrível. um nó. Desatou É um nó. isso, né? Exatamente A isso. constelação, ela faz isso, né, Silvia? Ela busca esses nós que a gente não sabe da existência. Então, mas o que isso, quando você está aberto, quando você respeita o campo, você não precisa fazer força. O campo, ele te traz as informações. E Mas você viu fluido, aquilo né? que eu te perguntei, né? Se a gente pode constelar por outra pessoa. Na verdade, essa moça, ela constelou por ela, mas acabou reverberando na família foi pra inteira, família né? A toda, porque era uma prima, questão, né? todo mundo, né? Acabar respingando. Sim, porque assim, ela não constelou o avô e nem essa briga. Porque o que ela queria constelar era a mãe. Ela nem sabia, né? Ela nem sabia. O pai lembrou, quando eles estavam para desligar o telefone, o pai lembrou. O pai, nessa época, tinha 5 anos de idade. E Silvia, deixa eu aproveitar e te perguntar então, você estava falando, o pai é relacionamento e O pai é saúde mental. saúde mental E relacionamentos. e relacionamentos. Pessoais e interpessoais. A mãe é saúde física Saúde e física. trabalho. Olha. Olha que coisa linda. O pai, ele concebe, a mãe nutre, gesta, né? Te dá a luz, te traz a vida, mas o pai te leva para o mundo. Ai, Sil, deixa eu pegar esse gancho do Traz a Vida. Tem um conflito muito grande e desde que eu fui assistir as constelações, né? Eu fui staff durante 6 anos aí de constelação, mas essa coisa quando a gente coloca tomar pai e mãe, honrar pai e mãe, eu sei, mas eu gostaria que você explicasse para o nosso público, né? Quando você diz tomar pai e mãe, honrar pai e mãe, quando esse pai de repente foi abusador, quando essa mãe é uma mãe narcísica, né? Uma mãe narcisista, né? Que fez você sofrer muito, tal. Como é que você toma pai e mãe? Como é que você honra esse pai e mãe? Eu sempre explico que tomar e honrar é você agradecer pela vida, mas não necessariamente ter que conviver Exato, com a essa gente pessoa. teve, né? Por outra coisa que eu gostaria que você falasse também, que são as leis da constelação, né? As leis do amor, É porque a gente teve do pertencimento. uma pauta dessa, né, na página, no Isso. Amigos de Luz. E aí a gente foi assim, tentar explicar, porque teve muita gente que comentou no post, não, eu não vou, muita revolta. eu não vou amar o meu pai, eu não posso amar minha mãe e tal. E aí a gente estava tentando dizer mais ou menos, olha, honrar não é amar, é muito menos conviver. Né? São 3 pontos diferentes. Olha, uma pergunta interessantíssima e muito profunda. O que acontece? Demorou muito para eu entender. Lá na Alemanha, eles usavam esse termo, tomar. Tomar para nós é beber, né?
Entendeu? E aí eu comecei a pesquisar um pouco mais e a observar um pouco mais o que os Heilinger faziam, né, dentro do processo. E eu percebi o seguinte. Primeiro, quais são as leis? As 3 leis que o Bert trouxe. Pertencimento, hierarquia e o equilíbrio no dar e receber. O pertencimento, gente, é básico, né? É todos aqueles que vieram antes de nós. Porque se eles não fossem pertencentes, nós não estaríamos aqui. Meu pai não teria conhecido minha mãe, eles não teriam se casado e ter tido eu e meus irmãos, né? O que acontece? Quando existe essa questão desses traumas, a gente tem que trabalhar esses traumas para que a pessoa entenda. Porque esse pai ser um abusador, ele já foi abusado. Ninguém faz aquilo que não foi praticado com ele. Essa mãe ser narcisista, em algum momento ela foi esquecida. A criança interior dela, num quarto escuro. Negligenciada, né? Entendeu? Então, assim, você não precisa conviver, mas você tem que respeitar. Isso é bíblico. A hierarquia é bíblica. Êxodo 20.12. Honrar pai e mãe. Não interessa quem sejam os seus pais. Seu pai pode ser um bandido, sua mãe pode ser, né, com todo respeito, uma prostituta, uma drogada, mas ela te deu a vida. Eles poderiam ter te abortado, mas assim eles não fizeram. E honrar é agradecer pela vida. Honrar é agradecer pela vida, né? E de fato, é você tentar ajudá-los. Ajudá-los de que forma? Ah, mas meu pai bebe muito. Você não vai poder constelar pelo seu pai, mas você vai olhar para a tua hierarquia. Quem tem um vício lícito ou ilícito está na busca do pai. Por que muitos tratamentos para as pessoas que bebem ou que usam drogas não dá certo? Ah, já foi para várias clínicas, ele volta e continua. Está buscando o pai. Tem um caso assim na família. Está buscando o pai. Então, esse caso, observa como é que foi os relacionamentos com os pais, com os avós. Porque muitas vezes, gente, a gente tem que entender o seguinte. Tem o amor que cura e o amor que adoece. Onde é que a pessoa está? Aquela mãe, que ela cuida muito daquele filho, que foi o primeiro filho, né? O marido é meio violento, o marido bebe quando chega em casa, então todo mundo tem que ficar quieto para botar ordem. Aquela mãe, ela colocou aquele filho no lugar daquele marido. Você acha que aquele homem vai ser bacana com as mulheres? Claro Difícil, que não. difícil. E as pessoas não entendem isso, porque nós só reproduzimos aquilo que nós temos dentro de nós. E essa questão do tomar, do acolher, é o respeito. Você não precisa conviver na mesma casa. Mas você tem que ter o respeito. De pelo menos saber, olha, como é que você tá? Tá tudo bem? Ah, mas o meu pai olha para mim como uma mulher, com os olhos sexuais. Porque ele ainda não conseguiu olhar para ele próprio. Por isso que ele está buscando fora aquilo que ele não tem dentro. Então, eu digo, a constelação não é a tábua de salvação de ninguém. Porque muitas vezes, dentro do processo da constelação, nós precisamos de outras ferramentas. Tem pessoas que nem podem fazer constelação. É importante reforçar aqui, gente. A Silvia contou dessas pessoas aí que reverberou bem rápido, mas nem sempre é assim, né? Às vezes fica reverberando e aquilo que você foi constelar pode acontecer dali 6, 7, 8 meses, 9 meses. Porque cada um assim tem o tá, seu tempo isso. de entendimento, né? De maturação, Sim. né? Geralmente as constelações que eu faço, a reverberação é muito rápida. Mas uma constelação, ela atua de 1 dia a 2 anos. Olha só. Quando uma pessoa vem constelar comigo, eu digo para ela, olha, dependendo do tema que ela constela, você só vai poder constelar novamente 30, 60 ou 90 dias. A não ser que for uma doença grave, algo que ela precisa olhar. Mas, se não, a pessoa quer fazer constelação todo mês. Não pode. Não pode. Mas a constelação é muito sobre isso, né? Mas sobre a gente olhar. A pessoa que vai fazer constelação todo mês está precisando olhar Tá. na terapia essa necessidade aí que Mas tá é muito da acontecendo. gente olhar pra gente, a gente olhar pro outro com outros olhos, né? Muito essa questão familiar é você parar de também pensar o que foi que eu fiz, né? O que foi que eu fiz o tempo inteiro, porque a gente, quando tem um caso desse, a gente se pergunta muito. Mas onde foi que eu errei? O que eu deixei faltar? O que que eu não tô te suprindo? O que que eu... E, poxa, às vezes não tem a ver com você, né?
Às ter um vezes olhar não é um empático comportamento, também né? em Eu relação ao pai. Não é um né? comportamento nosso que está Sim. desencadeando aquilo, né? Eu posso É colocar... uma coisa no outro. Sim, eu posso colocar uma coisa aqui que eu observo a maior parte dos casos. O abuso, a gente tem que deixar muito claro que o abuso não é somente de ordem sexual. Tem um abuso moral, Sim, tem uma lógico. série de situações e circunstâncias. Né? Psicológico, físico. Então, tem uma questão ali, dentro do abuso sexual, o que acontece? Vocês sabem muito melhor que eu, que a criança ela é muito perceptiva e a criança é muito curiosa. Muitas vezes, a criança ela se culpa por uma coisa que ela foi por uma curiosidade ou por uma brincadeira. Então, é muito importante nós deixarmos bem claro que no corpo da criança ninguém toca. Exato. A família tem que fazer, a família tem que olhar, porque a maior parte, com todos esses anos de trabalho, o que eu observo? A maior parte dos abusos vem por ordem de familiares. Sim, algum parente. Dentro de sempre, casa. né? Dentro de casa. Essa é uma orientação super importante que você está dando mesmo. Entendeu? Né? Fiquem atentos, eduquem seus filhos em relação a isso. A primeira coisa que você tem que falar, tanto para o menino quanto para a menina, porque assim, é uma coisa cultural, né? Dentro da minha casa tinha isso. Uma coisa cultural, né? Dos homens bater na bunda das mulheres. Isso não é bacana. Isso não é legal. São padrões que a gente precisa, né, interromper mesmo, olhar Né? para eles e interromper para não. Por exemplo, não na trazer. família, quando a família é muito machista, o que a avó, principalmente, porque a avó idolatra os netos homens, né? Quando a família é muito machista, Sim. observa para vocês verem. A primeira coisa que a minha faz família foi assim. é pegar na genitália da criança. Não pode. Não foi assim de pegar na genitália, mas a minha avó idolatrava Gente, a os gente netos tem homens. papo aqui para uns 10, Exatamente, uns quer 10 dizer, a gente vai episódios. precisar encerrar, Mas mas a gente... passou tão rápido que eu nem vi. Não, a gente Olha, tem 1 milhão de perguntas. Eu sim. tenho certeza que os nossos ouvintes também vamos ainda voltar, têm né? muitas Quando perguntas. vocês Você vai Nós é que precisar vamos voltar. até você Vamos agora. fazer um videocast. Nós Nós vamos fazer um videocast videocast lá. lá. Com Vamos certeza. só falar para as pessoas que os cavalos se conectam conosco através da neurociência, através de neurônios espelhos. Então, assim, não é mágica. Um cavalo vira Não é até mágica, você. não é macumba, não é ordem extraordinária. Não. Eles se conectam através da ciência. Porque a quilômetros de distância, eles já fazem a ressonância de como você está. Ele já sabe como você está. Você chegar no campo, ele já sabe. Ai, ele já que sabe se você tem maravilhoso. medo, ele já sabe tudo. Ó, eu vou cancelar pela primeira vez na minha vida. Olha, não que fiz. maravilhoso. Já vai Eu tava aguardando estrear. o meu momento, Silvia, mas vai ser. Chegou, Chegou. Ô, Sil, nós fazemos aqui uma brincadeirinha que são 4 perguntas, bate e volta. Eu vou fazer e você responde a primeira coisa que vier. Primeira na sua palavrinha mente, que vier na primeira sua palavra, mente. tá bom? Ok. Sua maior realização. Minha profissão. Maravilha. Uma frase preferida. Quando eu mudo em mim, o mundo muda para mim. Que linda. Um medo. Altura. Uau. Um sonho não realizado. Não tenho. Todos os meus sonhos foram realizados Ai, e que o último foi há um mês de Mas eu comprar o vou- espaço. Vou te sugerir Poxa. que você busque um sonho, porque minha mãe sempre dizia que enquanto a gente sonha, a gente está vivo, vivíssimo, vivíssimo. Busca mais um aí, que com certeza você tem mais algum Vai pra realizar muitos ainda. Olha, é bom, talvez enfrentar o meu medo de pular de paraquedas. Ai, vamos juntas Olha em aí, Boituva. vamos Pedi junto. ontem pro meu Fechou. marido. Fechou. Quando vocês Falei, forem me não, falei pro meu convidar, me marido ontem, convida, olha, me marido, convida. como nada é por acaso. Me Falei pra ele convida. ontem, quero ir pra Boituva Olha lá, pular de vamos. paraquedas. Eu Vamos vou. fazer então o nosso grito de Eu vou. glória, que Ó, aqui a gente não tem um vamos. grito de Nós guerra, a temos gente tem um grito grito de glória, glória. que é atualiza o universo. Nós vamos dizer, nós três juntas, com Vamos. muita força, com ela tem Vamos muita convicção, Tem, amiga. vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Atualiza o o universo! Uhul! Muito obrigada. Obrigada, Silvia. Agradecer Obrigada mais mesmo. uma Muito vez os bom. estúdios Gratidão. Voz que receberam a gente aqui, que estão recebendo a gente Sim, aqui com o nosso muito podcast. obrigada. Agradecer os nossos parceiros. Silvia, a gente tem um presente pra você. É mesmo? Que é da Noasis, Que delícia. que eu tenho certeza que você vai Olha. adorar, que é o melhor colágeno do Brasil, e eu digo porque eu uso. Ele é o único 8 em 1 do mercado. Você vai ver que ele vai melhorar não só a sua pele, mas a sua disposição. Posso abrir para Pode, mostrar pro lógico. pessoal? Ele vai melhorar a sua Gente, disposição, a unha, que o tudo, cabelo. Que tudo. Sabe por que eu tô falando que tudo? Porque semana passada eu estava pesquisando para comprar colágeno. Olha aí. Porque não é qualquer Eu uso colágeno. ele mesmo. Foi por isso que eu quis trazer Gente, eles aqui. Olha que coisa linda. Ele é maravilhoso. Ele ainda vem com pillow mist, Olha. que é pra você jogar assim no travesseirinho pra
dormir. Muito obrigada, meninas. Você vai adorar. Você Muito usa feliz. e aí você me diz depois. Com certeza. Vou ficar. Porque é Porque eu não maravilhoso. posso usar qualquer colágeno por conta dos intestinos. Ah, tá vendo? Esse aí Olha ele melhora. só, que bacana. Eu também Ó, não, eu tenho intolerância a cartão. glúten, um monte de Muito coisa, mas ele obrigada. me super ajuda, assim. Nossa, você muito vai obrigada, gostar. viu? Então, Muito fechou, obrigada. hein? Nosso Fechamos. próximo videocast no Combinado. Aras, em Guararema, da Silvia Rossi. Quando vocês Gratidão, quiserem. pessoal. Muito Obrigada. obrigada, viu? Beijo, beijo. Gratidão.